Bora pois. Viagem de um anão. Capítulo: Um estranho caminhante. No bairro ocidental da cidade de Alim, uma cidade sul da Grande Floresta Central, situada na longa planície, viviam muitas pessoas estranhas. Era um bairro de caminhantes, de aventureiros, e era atravessado pela estrada que entrava na Grande Floresta, alguns quilômetros a norte. Ora, pois, não é difícil imaginar que um bairro onde passam milhares de caminhantes por dia, ainda mais atravessado por uma estrada que conduzia a um sítio tão imenso como a Grande Floresta Central, fosse um sítio tão estranho. Homens solitários alugavam quartos sinistros em pensões decadentes, velhos feiticeiros carrancudos instalavam-se literalmente no meio da rua e jovens aventureiros regressavam da floresta desfeitos. Tá bom, né? Não, continua. Latinha agora. Vamos parar o parágrafo então. Nunca faltavam homens das tabernas e essas mantinham abertas graças às desgraças dos pobres caminhantes. Tá mandando beijo. Alguém deu um trident pra ele. Com velhos abutres à espera da batalha. Ora, pelo contrário, o velho bairro oriental, o qual era significativamente longo da estrada, era menos mal frequentado, mas não menos agitado. O bairro ocidental instalavam-se os estranhos que estavam de passagem, e no oriental, os habitantes fixos da cidade. Chega de brincar, agora eu vou... Pô, gente, não é português mesmo. Não, a gente tá rindo porque você tá... É que eu não sei fazer esse sotaque. Que alguém quer continuar o sotaque aí? Bem, tá bom aí. O terceiro parágrafo. Esse aqui? Já começou? Esse aqui. Ah, tá. Porém, houve um dia que um estranho homem entrou no bairro oriental. Era um acontecimento nunca visto um homem destes entrar naqueles lados. Tinha aquele aspecto que as pessoas adoram definir como marginal, sem abrigo ou criminoso. Como devem imaginar, toda a população do venerável bairro, que se considerava admiravelmente respeitável e veneradamente bem educada, parou seus afazeres para observar de alto a baixo o estranho personagem. Ora, era um homem raro de aparecer, tanto ali como em todo lado. Tinha uma barba branca acinzentada que lhe chegava aos joelhos e que lhe prendia entre o cinto, que era de um cabedal castanho escuro incrivelmente gasto. Este cinto prendia, para além da grande barba, uma grande túnica azul escura. Túnica essa que era coberta com um manto azul escuro, feito de uma espécie de seda que arrastava longamente pelo chão. As suas sobrancelhas eram brancas como a neve e os olhos verdes. O seu rosto era enrugado e preocupado. Tinha cabelos cinzentos que lhe chegavam às costas, mas que eram consideravelmente mais pequenos que a invulgar barba. E por cima desses cabelos erguia-se um altivo chapéu bicudo, sem aba, e que, adivinhem só, era azul escuro. Suas botas não se viam, pois eram tapadas pela longa túnica. E mesmo ao andar, os pés nunca saíam de fora dela, segundo Picasso. Apoiava o peso do seu corpo, que devia ser pouco, pois apesar de ter a altura de um homem normal e de as suas vestes não deixarem ver sua massa corporal, era óbvio que andava demasiadamente apressado para um homem gordo. Um bordão de madeira que ultrapassava a sua cabeça em 4 ou 5 centímetros. Este não era totalmente direito e era feito de uma madeira clara, a qual tinha aspecto de ser mágica, pois era um castanho cor de leite com café. E nenhuma árvore tinha uma madeira desse tipo em todas as terras do norte. Este bordão terminava na forma de uma ave de bico virado para baixo, como fazem os flamingos, mas o bico era totalmente cilíndrico e devia ter talvez 1 centímetro de diâmetro. A cabeça da ave tinha 2 tiras de madeira rectangulares, com cerca de 20 centímetros de altura, com alguns milímetros de diâmetro, mas extremamente resistente, que subia e dava uma volta. Entre as duas encaixava um cristal redondo. Era um cristal transparente com algumas partes esbranquiçadas. Ora, esta estranha personagem andou apressadamente pela rua principal,
olhando para todos os lados, procurando algo ou alguém, sempre sob o olhar atento dos populares. Chegou a uma rua estreita e por aí se meteu. Essa rua tinha pouca luz, mas dava para ver bem as portas. As casas, como em toda a cidade, eram de pedra branca, mas as portas eram de uma madeira exótica. Ao chegar à porta número 17, parou, olhou atentamente para a varanda em cima durante alguns segundos e por fim bateu na porta com a sua mão áspera. Esta demorou intermináveis segundos a produzir algum som. De repente, do interior da casa, ouviu-se um som. Era o som de passos. Eram passos ruidosos. De repente, a porta rangeu e abriu-se lentamente. Apareceu uma cara assustada por a porta. Mas assim que esta reconheceu um estranho homem, pelo visto não era seu primeiro encontro, o medo desapareceu do seu olhar e abriu a porta por completo. Era uma figurinha baixa, talvez de 1,20 m, barba pela cintura e cabelo igualmente pela cintura, com vestes multicolores. Todas elas cores muito vivas e um cinto com a fivela de prata. Cinto esse, ele bota, parece que não precisa. Cinto esse que segurava um punhal com a pega de ouro. A barba e os cabelos eram brancos como a qual, ao contrário do seu rosto que era queimado e enrugado. Os seus olhos eram um laranja acastanhado. Não era cor do mel, era mais escuro. As suas sobrancelhas, ao contrário do cabelo, eram ruivas e extremamente peludas. As suas mãos eram pequenas e os pés, encontrava-se descalço pois estava em sua casa. Eram grandes e enrugados. Ora, tudo isto faz qualquer um deduzir que esta criatura seria um anão. E era isso que ele era. Moritz, meu amigo, há muito aguardo por si. Então, por onde tem andado, seu velho mocho? Praticando mais um dos seus grandes feitiços? Ah, sua raposa matreira, quem sabe as tormentas que tenho passado nessa maldita cidade de homens? Disse o nosso anão com um olhar extremamente alegre. Como já devem ter percebido, o estranho homem chamava-se Moritz e era um feiticeiro. Ora, como resposta, Moritz disse a Rarum, esse era o nome do anão, é bom que me respeite, Rarum, pois eu sou um mago, não um mago qualquer, mas sim Moritz, o caminhante. Seguiu-se o silêncio, com os dois fitando-se atentamente. Depois, não aguentando mais a pressão, pois o olhar de um mago é bastante cansativo, quebrou o silêncio e disse: ora, deixe-se de patetices e entre de uma vez. O pão já é de anteontem, e quanto mais demorarmos, mais ele endurece. Moritz começou a rir-se, e ao mesmo tempo que passava pela porta de entrada disse: pois bem, você nunca me ganhará, o meu olhar de mago não deixa ficar calado. Um dia eu ganharei, Moritz, escreva o que eu lhe digo. E com estas palavras, Rarum fechou a porta atentamente. Fechou a porta olhando atentamente, para ter a certeza de que ninguém havia seguido o feiticeiro até ali. A casa do anão era realmente bonita, pois apesar de bastante pequena, pois aquela rua era demasiado estreita para albergar mansões. Toda a casa era como que furada com madeira, inclusive o teto. Era baixa, mas alta o suficiente. De madeira, isso é uma casa de Era baixa, mas alta o suficiente para albergar um homem mesmo que alto. Passando por um estreito e baixo corredor, com uma longa alcatifa, foram dar a uma sala com 3 confortáveis cadeirões, outra grande alcatifa, uma mesa de madeira baixinha, com centenas de mapas, livros, papéis soltos, enfim, uma grande confusão típica de um anão. Ainda para mais, um anão amigo de caminhantes. E para aumentar mais o vosso conhecimento sobre Rarum, digo-vos que ele próprio era um caminhante. Tinha também uma grande lareira, que se encontrava com uma grande chama acesa no seu interior. E por cima estava um mapa das terras do norte, desenhado por ele próprio e orgulhosamente emoldurado. Ora, nas terras do norte, as temperaturas de verão estão
entre os 30 graus no norte e os 40 graus no sul. Mas as de inverno encontram-se entre os 25 graus no sul e os menos 10 no norte. Ora, nesse dia de inverno estavam 20 graus em Alim. Por isso Moritz, como se fosse o dono da casa, arrastou a mesa para o canto da pequena sala, também esta forrada de madeira, colocou um dos grandes caldeirões em frente da lareira, sentou-se confortavelmente, encostou o bordão ao ombro e ergueu as mãos de palmas viradas para o fogo. Rarum fez o mesmo. E aqui acabou.